Fala aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Conceituando. Meu nome é William Lando, sou professor de Biologia. O intuito do canal é trabalhar a biologia de forma mais direta e sem tanta enrolação. Nas duas aulas atrás a gente começou a iniciar um grande módulo da biologia chamado de genética. E na aula passada a gente começou a ver como era formado esse material genético, que era formado por nucleotídeos, né? Tinha adenina, guanina, citosina, timina. A gente viu como eles eram ligados, que eram por pontes de hidrogênio, e formavam uma fita dupla, que era um no sentido oposto da outra. E o crescimento dessas fitas era no sentido 5 linha, 3 linha. Ou seja, hoje a gente vai entrar num outro processo que também é um pouco complexo, então basta vocês assistirem novamente a aula em qualquer dúvida. A gente vai começar a estudar a replicação do DNA. O que é essa replicação do DNA? Essa replicação do DNA nada mais é que a duplicação do material genético, ou seja, a duplicação do próprio DNA. Mas por que eles precisam se duplicar? Primeiramente, a gente tem que ver que essa duplicação do DNA ocorre lá na intérfase, ou seja, a fase S. Antes da mitose e da meiose, a gente tem uma fase chamada de intérfase, e ali começam a se duplicar o material genético, ou seja, o DNA se divide em dois. Mas por quê? Justamente para que no final a gente tenha o número certo de moléculas de DNA para que ocorra ou células gaméticas ou células somáticas. Beleza? Mas isso é um outro processo lá de ciclo celular, só dar uma conferida. Tranquilo? A gente pode ver também que a molécula, como ela é uma molécula gigante, né, do DNA, claro, isso é a nível microscópico, vários pontos de replicação, vários pontos de duplicação do DNA são formados. Uma vez que se tu tivesse somente um ponto de duplicação, que a gente vai ver o que é, iria demorar muito tempo. Então se criam vários pontos de replicação, ou seja, isso dá mais dinamicidade, ou seja, deixa o processo de duplicação mais dinâmico, mais rápido. Tranquilo? E a gente vai ver também que essa duplicação, essa replicação do DNA é do tipo semiconservativa, ou seja, mantém 50% da fita velha e insere 50% de uma fita nova. Se formam duas fitas de DNA com 50% do material genético da fita velha ou da fita mãe e 50% do material genético da fita nova ou da fita filha. Como isso ocorre? A gente representou em desenhos, tá? Aqui a gente planificou uma molécula de DNA, porque a gente sabe que ela é em espiral, e ela tem duas fitas, uma em cima e uma embaixo. Aqui é a fita mãe, a gente chama, ou seja, é a fita velha. Essa fita velha, ou fita mãe, ela vai se abrindo em vários pontos de replicação, que nem a gente viu. Precisam ter vários pontos, porque senão demora muito para que esse material genético seja duplicado. Beleza? Formaram-se vários pontos de replicação. Aqui, claro que isso aqui é um pedaço do DNA. Eles vão se formando e vai construindo a fita nova. Em vermelho eu tenho a fita velha e em roxo eu tenho a construção da fita nova, ou seja, a síntese da fita nova. Ao final, como foram construídos vários pontos de replicação, a gente vai ter então a formação de duas moléculas de DNA, uma com 50% da fita velha e 50% da fita nova, e a outra também com 50% da fita velha e 50% da fita nova. Esses pontos de replicação a gente chama de bolhas de replicação. Então se formam várias. E aqui nesses pontos, nas extremidades, são as forquilhas de replicação. A gente pegou uma dessas bolhas e aumentou aqui para o desenho, que a gente vai começar a destrinchar, né, este processo. Como que ocorre? A gente sempre viu que o sentido do crescimento do crescimento do DNA, ou na construção de uma fita DNA, ela sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Então lembre-se que o vermelho é a fita velha. 5 linha e vai indo, 3 linha. A mesma coisa aqui, então construiu essa, 5 linha, terminou aqui em 3 linha. Beleza? A primeira enzima que atua nesse processo é chamada de topoisomerase. Ela daqui, ó, de forma pontilhada para representar. Essa topoisomerase vai auxiliar no desenrolar da fita. Não digo no desenrolar por completo, mas ela vai dar maior flexibilidade para que a helicase, que é uma outra enzima, atue. Essa helicase ela vai começar a romper as pontes de hidrogênio aqui da fita velha, no caso da fita mãe, para que ocorra a produção da fita nova. Beleza? A partir do momento que essa helicase rompeu e formou a bolha de replicação, porque a gente montou aqui, né? E aqui é a forquilha de replicação, onde a helicase atua, entra um RNA primer. Esse RNA primer são nucleotídeos de RNA que vão auxiliar no iniciar da construção da fita nova. A gente precisa desse RNA primer. Ao final da construção dessa fita nova, esse RNA primer ele será, digamos assim, trocado por uma parte de DNA que daí é funcional. Tranquilo? Mas esse RNA primer é importante para iniciar a fita nova. Beleza? Então a gente vai começar com esta fita aqui, chamada de fita líder. Lembrem-se, a construção da fita do DNA é sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Se aqui eu tenho 3 linha, obviamente que aqui vai ser o oposto. Então a construção vai começar por este canto aqui.
por este ponto 5' sentido 3'. A gente tem uma outra enzima que atua aí, que é a DNA polimerase. A partir do momento que o RNA primer iniciou essa fita líder aqui, esse DNA polimerase aqui, esta DNA polimerase, ela irá se encaixar aqui e irá deslizar, juntando os nucleotídeos através das pontes de hidrogênio, formando a fita nova com a parte da fita velha. Beleza? Só que a outra fita aqui de baixo, ela não segue esse mesmo processo, ela não segue de forma contínua, porque pensem comigo, ela vai abrindo aqui e ela vai deslizando e se formando. Não tem problema, ela segue de uma forma, ela é contínua, ela constrói a fita de forma contínua, ou seja, por isso a gente chama de fita líder. A outra fita ela não vai conseguir seguir o mesmo processo de forma contínua, ela vai ser construída em fragmentos. Por que ela vai ser construída em fragmentos? Porque pensem comigo, se eu tenho 5 linhas aqui, né, que é a fita velha, né, que ela está se abrindo, aqui eu tenho 3 linhas. Só que o crescimento do DNA é sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Ou seja, tem que começar a ser construído desta parte. Então, quando a gente tem a formação da outro lado da fita aqui, né, no caso que é a fita atrasada que a gente chama, ela vai ser construída em fragmentos. Ou seja, suponhamos que aqui esteja abrindo a fita. Uma parte desta fita nova está sendo construída através da DNA polimerase, ela vem, encaixa e constrói. Só que conforme vai abrindo, esse espaço iria ficar em branco. Então essa DNA polimerase se desloca, vem para cá, pum, constrói a outra parte. Aí ela se desloca de novo, vem aqui, pum, constrói a outra parte. Conforme vai abrindo a fita, essa DNA polimerase sai, constrói mais um fragmento. E assim vai indo. Então este pedaço ele é fragmentado. Esses fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki. Depois a ligação desses fragmentos através de uma outra enzima chamada de DNA ligase, que é como se fosse uma cola juntando estes fragmentos. Então, nesta aula de replicação do DNA, a gente viu que nada mais é que a duplicação do material genético. Ele ocorre lá na intérfase, ou chamado também de fase S, e ocorre em diversos pontos de replicação, para dar mais dinamicidade ao processo. E ele é do tipo semi-conservativo. Mantém 50% do material genético velho e 50% do material genético novo nas duas fitas. Por hoje seria isso, curta o canal, compartilha, se inscreva e deixe os comentários em qualquer dúvida. Abraço!